Olá, olá, bom dia Curitiba, bom dia a todo o estado, estamos no ar, quarta-feira, dia 6 de agosto de 2025, sejam todos bem-vindos, está aí o meu nome, Pastor Carlos Roberto de Souza, estou aqui para abençoá-los nesse dia, na presença de Deus, a pedido do amigo do Paraná, que é o apresentador oficial aqui do programa Paraná na Graça, que Deus te abençoe aonde quer que você esteja me assistindo nesse momento pela Rede Massa, o SBT no Paraná, canal 4 aqui na maioria dos municípios, né? E pela RIT, o canal 32 aqui em Curitiba e região metropolitana. Também a RIT Pato Branco. Um abraço aos amigos de Pato Branco, pastor Jefferson, que Deus abençoe a todos de uma forma especial. É a TV Nova Conexão, canal 15.1 digital em Pato Branco e claro, pelas redes sociais, está aqui ó, o Facebook, entra lá, curta a nossa página, segue a gente por ali, compartilha e vamos fazer a obra de Deus. E aqui nós temos o YouTube dá para você inscrever no canal, dá aquela força lá para o programa, né? Coloca um comentário lá, gostei, né? Olha, benção, pastor, obrigado pela palavra, e vai falando, e vai comentando, vai interagindo com a gente, ativa o sininho para receber as novas notificações. Quando entrarmos aqui, né, vai aparecer para você e você recebe a bênção de Deus, tá bom? E claro, compartilha também, manda para os seus amigos, porque você, ainda que de uma forma indireta, você estará pregando também a palavra de Deus, divulgando o Evangelho, que é o nosso propósito aqui, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Hoje, quarta-feira, é dia de oração pela Sagrada Família. Daqui a pouquinho, 9 da manhã, nós já teremos a primeira reunião, o primeiro culto aqui na nossa sede estadual da Igreja da Graça, localizada na rua José Loureiro 603, bem no coração de Curitiba. Você que está me acompanhando agora, está aqui pela Grande Curitiba, pela região metropolitana, está aqui na capital. Você é o nosso convidado para estar conosco hoje, para juntos unirmos a fé e orarmos pela nossa família. Estamos num propósito e vamos colocar a família no altar de Deus. Você vai pegar um pedido de oração, vai colocar o nome dos seus familiares e nós vamos colocá-lo dentro, em cima do altar e juntos, todos os dias existe um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, orando, vigiando e clamando ao Senhor para que a sua família seja liberta, seja salva. E é a vontade de Deus que todos se salvem em nome de Jesus. Tá certo? Tá aí 9, meio-dia, 2, 5 e 7:30 da noite. Nós teremos 5 horários para que você possa juntar-se a nós neste ato de fé e clamaremos ao Senhor pela Sagrada Família aqui na José Loureiro, número 603, bem no centro de Curitiba. Tá certo? Em todas as igrejas da graça nós teremos o mesmo propósito, estamos juntos na fé, né? Você pode procurar a Igreja da Graça mais perto do seu lar, você pode mandar para nós agora através desse WhatsApp e procurar a igreja mais perto de você. Pastor, tem igreja na minha cidade? Se tem, nós podemos passar para você o endereço, se você ainda não sabe, a gente pode passar para você também, de repente, até o contato do pastor local, para você poder marcar um horário, para conversar, para tirar suas dúvidas, enfim, seja como for. Você precisando, entre em contato com a gente por esse WhatsApp e assim Deus vai, claro, abençoando as nossas vidas. Esse é o contato que nós temos, é a maneira que nós temos de interagir com você, dar para você já os primeiros suportes a partir de então e assim a obra de Deus vai sendo feita em todo o estado do Paraná, para a glória do Senhor, tá bom? Mande para nós a sua mensagem, tire suas dúvidas, peça também, se precisa de oração, pode mandar o seu pedido de oração, ou, pastor, eu já recebi uma bênção, já tenho um testemunho para contar. Hoje eu tenho aqui, por exemplo, o testemunho da Florívia, de Curitiba, tá? Ela diz assim, ela mandou no WhatsApp, é assim que você precisa fazer se você já recebeu uma bênção. Ela diz assim, a filha não podia engravidar, e pelas orações ela se tornou mãe. Olha que bênção. O bebê nasceu em setembro e a família está muito feliz. Olha aí.
pelas orações. Então, é importante que você, precisando, peça suas orações e recebeu a bênção, conta pra gente, que Deus é maravilhoso. Aí Jeremias de Castro também mandou, e ele diz lá, através das orações do programa, conseguiu um emprego, e Deus é maravilhoso para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos em nome do Senhor, tá certo? Nós, como eu disse, teremos em todas as igrejas da graça, nessa quarta-feira, tá? A oração pela família. Antes de chamarmos aqui os pastores que vão ter a participação aqui, eu já gostaria de dizer para você que duas informações importantes. Primeiro, domingo próximo agora é Santa Ceia do Senhor. É a grande Santa Ceia, aquele dia que todos nós deveríamos de estar na igreja. Toda pessoa que tem respeito pelo Senhor Jesus deveria de se apresentar como ele falou. Fazer isso em memória de mim, para lembrarmos do sacrifício do Senhor e adorarmos o nome daquele que vive para sempre. Aqui na nossa sede, nós teremos 4 reuniões importantíssimas de Santa Ceia com o estudo do livro do Apocalipse. Nós teremos 7, 9, depois 15 e às 18 horas. Em qualquer um desses horários, venha com a sua família, reúna, saia da tua casa, venha agradecer a Deus por tudo que Ele te fez. Venha louvá-lo, venha falar com Deus, venha buscar se você precisa de uma bênção, de um favor. Mas a nossa intenção no domingo vai ser louvar ao Senhor. Enquanto nós adoramos, louvamos a Deus, Ele vai cuidar dos nossos problemas e vai nos ajudar, tá bom? Então, aqui na sede, José Loureiro 603, domingo, grande Santa Ceia do Senhor para a glória de Deus. E o segunda parte importante é que se você está em algum lugar que não consegue chegar a uma igreja, né, não consegue chegar à nossa igreja, pastor, estou longe, estou distante, o pastor Fernando vai ministrar aqui no programa Paraná na Graça, de domingo, a Santa Ceia do Senhor, para quem não pode chegar na igreja. Agora, quem pode, vem para a igreja e vem buscar a Deus. Não podemos ficar lá em casa parado, sendo que eu tenho condições de vir à igreja. Esse é um propósito para ajudar e abençoar as pessoas que estão longe, que não conseguem chegar, às vezes até têm uma deficiência física e não conseguem chegar até a igreja. No mais, todos estaremos nas igrejas em nome de Jesus, tá certo, meus amados? Agora são 6 horas e 7 minutos, o pastor Nivaldo é o nosso regional, aqui no bairro Sítio Cercado, ele vai trazer um recado para você também, seja bem-vindo. Bom dia, pastor Fernando, bom dia, amigos do programa Paraná na Graça. Olha só, primeira quarta-feira do mês de agosto, é o agosto de Deus para nós, não é do desgosto, não. Olha, talvez está sem sabor a sua família, o casamento, filhos, tantas coisas que acontecem no meio familiar. Mas você sabia que Deus quer trazer sabor para a tua família, quer trazer uma mudança, uma transformação? Por isso que eu convido você que mora aqui na região do Sítio Cercado, nós temos a nossa Igreja Internacional da Graça de Deus e eu quero convidar você, um representante para lutar pela família. Alguém tem que lutar. E você que está me assistindo agora, você é o convidado especial para estar aqui comigo. É hoje, às 9 da manhã, às 14 e às 19 horas com 30 minutos. Endereço é Rua Isaac Ferreira da Cruz, 3800. É a Igreja do Castelinho, Igreja da Graça. De frente ao terminal do Sítio Cercado, ao lado do supermercado Condor. Vem estar aqui comigo. Nós estamos colocando a família no altar de Deus. Você quer no altar de Deus? Então venha participar conosco. Pastor Fernando, muito obrigado. Obrigado, pastor Nivaldo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe aí todos para a glória de Deus. E de Curitiba, do Sítio Cercado, nós vamos para Ponta Grossa. O pastor Milton também tem recado aos amigos de Ponta Grossa. Seja bem-vindo. Bom dia, pastor Fernando, bom dia a todos que estão sintonizados nessa programação. Tenho certeza que Deus ele tem abençoado grandemente a sua vida. Eu venho aqui fazer um breve convite a você, morador de Ponta Grossa. Eu quero que você possa se preparar para as grandes reuniões de quarta-feira, 9 horas da manhã, meio-dia, 14, 17, como também às 19 horas e 30 minutos. Você que está com um caso difícil no seu casamento, um problema junto dos seus familiares, eu convido você a buscar a presença de Deus e se fortalecer em Cristo, porque a palavra de Deus diz lá em Atos 16, 31, que será salvo tu
e a tua casa. Tudo isso acontece aqui na nossa sede regional de Ponta Grossa, na rua Santos Dumont 485, bem no centro de Ponta Grossa. E em breve, pastor Fernando, um novo endereço. Logo, logo, nós estaremos passando esse novo endereço para todos os nossos amados aqui de Ponta Grossa. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quarta-feira, igreja de joelhos, família de pé. Obrigado, homem de Deus. Obrigado, pastor Fernando. Bom dia a todos. Muito bem, Deus abençoe os amigos de Ponta Grossa, Deus abençoe o pastor Milton e em nome de Jesus, logo, logo, como ele disse, ele terá novidades para todos aí de Ponta Grossa, em nome de Jesus. Bom, nós vamos agora então à palavra do Senhor. Você que tem a Bíblia, eu peço sempre que possível, né, você tendo a palavra de Deus na sua casa, seria interessante você abrir a Bíblia, ler a Bíblia, não deixar ela apenas, né, aí parado na sua casa e não lendo. Tem que ler a Bíblia, que é importante, é a palavra de Deus para nós. Primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 15, no versículo 1, eu talvez não passe muito, mas capítulo 1 até o versículo 3 ali, pode colocar, na verdade, até o versículo 6, do 1 até o 6. Eu não vou ler todos eles, mas, enfim, todo o capítulo ali fala da história que eu vou comentar. E aí você pode ler toda a história, que fica melhor para você depois, né? Como aqui o programa é mais objetivo, a gente tem que pegar só os pontos e aí depois você medita na história que você consegue entender melhor, tá? Aqui a Bíblia diz, no capítulo 15 de 1 Samuel, tá aí, faltou o 1 Samuel ali, né? 1 Samuel, faltou ali o 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 1 ao 6, tá? Tem primeiro e segundo. Aí, agora sim, obrigado. Lá diz assim o versículo 1. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Diz assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Aí Deus vai dar a instrução para que então o Saul fosse e destruísse totalmente os amalequitas, para que destruísse eles porque se opuseram. Mas eu quero falar com vocês do versículo 1 aqui, aonde a Bíblia diz, o Samuel disse assim, falou para Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Samuel ungiu Saul a pedido do Senhor Deus, ele colocou a unção sobre Saul para que o Saul pudesse reinar. Essa unção, principalmente nessa época, representava que Deus estava escolhendo alguém e colocando sobre essa pessoa a capacidade de Deus para poder realizar alguma obra. Aqui no caso do rei Saul, Deus então colocou sobre ele a unção, o óleo, que representava essa unção, colocou o azeite nele, aquela coisa toda, mas no mundo espiritual representava que aquela pessoa tinha recebido de Deus uma qualificação, uma capacitação especial do alto e céus para que pudesse governar, para que pudesse realizar a obra que Deus gostaria que essa pessoa realizasse. O Saul recebeu essa capacitação, recebeu essa capacidade, recebeu essa unção. Mas Samuel estava dizendo para ele, né, assim como hoje nós, antes de passar aqui, assim como nós hoje recebemos também a capacidade de Deus. A mesma coisa, a unção Deus colocou sobre Saul para que pudesse reinar, aquela coisa toda, e ele recebe então essa, digamos assim, aquela capacidade que ele não tinha sozinho, sem essa unção,
o Saul não conseguiria vencer os inimigos com esta unção, com essa capacidade de Deus, era que Saul conseguiria então vencer os inimigos, conseguiria então ter sucesso no seu reinado. Assim, hoje é a mesma coisa para nós. Nós temos também uma unção, nós temos também, Deus também nos escolheu, como hoje não é mais como na época, um sacerdote, mas foi o sumo sacerdote, o Senhor Jesus, né, que nos escolheu, como ele diz em João. Não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós, nomeei vocês, dei capacidade, eu dei condições de vocês se levantarem, de vocês estar aqui hoje, estarem no mundo, estarem vivendo. Eu tirei de vocês a mancha do pecado, eu remi vocês, eu fiz tudo isso para que vocês pudessem então ter capacidade de reagir contra o inimigo que até então, até a vinda de Cristo, nós éramos escravizados e não tínhamos condições de vencer o diabo se não fosse por meio do Senhor Jesus. Se não fosse assim, nós não teríamos condições. Então, ou seja, o Senhor Jesus hoje também colocou em nós essa capacidade, colocou em nós essa autoridade. Em Lucas 10:19 ele disse: eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ou seja, é uma unção, é uma capacidade colocada sobre a humanidade por meio de Cristo hoje. Não mais falando de Saul, que recebera de Deus esta unção para governar e para vencer os inimigos, para entrar na batalha com a presença de Deus, e Deus dava força suficiente para ele se tornar vencedor. Porém, eu disse, hoje nós também recebemos, em Apocalipse, no capítulo de número 1, versículo 6, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus nos fez para o nosso Deus reis e sacerdote. Colocou sobre nossa capacidade, sobre nossa vida, a capacidade de nós reinarmos novamente. Lá no princípio, Adão e Eva pecando, então deu a Satanás a autoridade, o direito de tocar na minha e na sua vida. Já nascemos debaixo dessa mancha e dessa escravidão, que só por meio de Cristo seremos resgatados. Teremos a restituição da autoridade. Deus restitui a nós a autoridade, o poder, a condição, a capacidade para vencermos o mal novamente e dominar sobre a terra, sobre todas as coisas. Isso aconteceu por meio de Cristo. Mas a gente já ouviu alguma vez, talvez você já ouviu algumas vezes, não sei, a expressão de que todos querem reinar, todos querem ser rei, mas ninguém quer ser sacerdote. Por quê? Porque reinar é uma coisa, você vai lá, você reina, você tem uma posição, você ganha respeito. Agora, a questão de ser sacerdote é sacrifício, é sacrificar por Deus, é você se doar por Deus, é você fazer aquilo que Deus pede, é você se submeter aos mandamentos de Deus. E foi esta orientação que Deus aqui, por meio de Samuel, estava dizendo. Olha lá, ele diz: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Coloquei em você essa uma capacidade. Eu coloquei e dei a você toda a habilidade que precisa. Assim como Cristo hoje colocou em nós também essa capacidade para reinarmos. Só que, olha a continuação do versículo 1. A orientação: ouve, pois, agora a voz da palavra do Senhor. De nada adianta nós termos toda a autoridade, nós termos e sabermos que Cristo morreu na cruz por nós, que o Senhor Jesus deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões, se nós não dermos ao Senhor atenção devida e não ouvirmos a voz das palavras dele. A unção sem a obediência não é nada. Por mais que Saul tivesse a unção, o Samuel estava dizendo: Saul, você precisa entender agora que com a capacidade que Deus colocou sobre a sua vida, você reina segundo a palavra de Deus. Nós não vamos reinar, nós não vamos ter sucesso se nós não obedecermos a palavra do Senhor.
Em João, capítulo 5, no versículo de número 30, o próprio Senhor Jesus, ele disse: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, conforme eu ouço, eu julgo, porque ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele não tinha vontade própria. Por mais que Cristo tivesse toda a autoridade para curar os enfermos, para expulsar os demônios, Deus deu a ele poder sobre tudo, ele era o Deus em forma de pessoa aqui neste mundo. Ele disse: eu não posso fazer do meu jeito. Por que tem muitas pessoas que estão errando? Que mesmo num tempo em que nós temos tanta pregação, palavras, orientações dos céus, testemunhos até mesmo, por que nesse tempo em que nós temos a palavra de Deus tão, graças ao bom Deus, tão fácil acesso a todos nós? Aí tem gente caído na vida, pessoas que até conhecem a palavra de Deus, eu vou mais além, que até se batizaram, e eu vou mais além, batizado com o Espírito Santo, e eu vou mais além, que talvez tenha até cargo dentro da igreja, está vivendo uma vida de derrota, está vivendo uma vida de fracasso. Por quê? Porque a unção não tem valor sem a obediência. A unção não tem efeito sem a obediência. Saul, você precisa obedecer a palavra de Deus. Na sequência da história, se você ler lá em Samuel, você vai ver que Deus levantou Davi. Deus colocou a unção, tirou de Saul a capacidade e pôs em Davi. Se você ler a história de Davi, tudo que Davi ia fazer, ele ouvia a palavra, ele seguia a palavra de Deus. Ele chegava até o Senhor e dizia: Pai, eu devo fazer isso ou não devo fazer isso? Eu devo lutar ou não devo lutar? Até quando ele voltou da guerra em Ziclag, a Bíblia diz que os inimigos levaram as famílias dele e dos homens que com ele estavam, levou de todo mundo, a família deles foram levados. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi orar, perguntar para Deus: Senhor, eu devo ir resgatar minha família? De tanto respeito que esse homem tinha pela palavra de Deus, ele não era dirigido só porque ele tinha capacidade, porque ele tinha unção. Não, você tem que ser guiado pela palavra de Deus. Quantas pessoas com talento, só porque você tem um dom, Deus te deu capacidade para você talvez tocar, para você talvez ser uma bênção, até para ser um pregador, até para ser uma pessoa que Deus te abriu os olhos, Deus te deu uma capacidade para você realizar uma obra, para você fazer a obra dele, talvez. Deus colocou em nós, só que a gente fica orgulhoso. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. O Saul, nós conhecemos a história, era para ter destruído totalmente os amalequitas, mas o que ele disse? Não precisa exagerar, é demais. Não, assim não dá nada, não tem problema. E poupou as ovelhas, e não era. Deus não quer sacrifício. Deus tem mais prazer na obediência do que pegar sacrifício para oferecer a Deus, porque era a desculpa que ele tinha. Não, eu vou oferecer a Deus. Deus deu prosperidade para você. Talvez Deus deu condições, capacidade para você prosperar. Mas sabe o que você está dizendo hoje? Que você não tem tempo para vir na igreja porque você está trabalhando bastante. Parabéns para você, tá? Parabéns para você, trabalhador. Você trabalha tanto que Deus não tem mais tempo na tua vida, não é verdade? Saul também não tinha tempo para parar para ouvir Deus. Por isso ele começou uma decadência, tá? Ele começou uma decadência. E entenda, não quer dizer que Deus vai tirar de você o trono amanhã, não. Deus deixou o Saul reinando por muito tempo ainda. Mas era um reinado de fracasso, de derrotas. Era um reinado, sabe, de dor, de sofrimento. Se você ler na sequência, você vai ver o Espírito do Senhor se ausentou dele. É com sacrifício, é com dor, é com complicação. Sabe? Tem gente prosperando, se dando bem na vida, mas você está perdendo teu casamento. O que vale? Está perdendo a tua saúde, o que vale? Quer mais? Talvez perdendo a tua própria salvação. Se Deus te deu capacidade, Deus fez você é uma pessoa muito usada pelo Senhor, talvez em dons e tudo mais, e o que isso adianta? A Bíblia diz em Josué, no capítulo 1, versículo 7, Deus falou: tão somente esforça-te, tem de bom ânimo, para que você possa fazer tudo conforme está escrito na lei que Moisés deixou para você, Josué. Medita na minha lei, na minha palavra, não se aparte, o versículo 8 ele diz, não se aparte da sua boca, dos seus olhos, o livro dessa lei, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque isso é o que faz prosperar o seu caminho.
Meu amado irmão, você pode ter a unção, a capacidade de ser muita coisa, mas aprenda a ouvir a palavra de Deus. Aprenda a ouvir a direção do Senhor para a tua vida, por meio das pregações, por meio das orientações dos Samuels de hoje, em nome de Jesus. Tá bom? Medita que Deus fala mais com você, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pegou aí o copo com água? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, abençoa, Deus, cada pessoa que está me ouvindo agora. Eu sou limitado, o tempo aqui é curto, mas, Pai, a Tua palavra ela é infinita, ela é uma fonte inesgotável, que se meditarmos nela, mais entendimento teremos. Ajuda, meu Deus, o Teu povo, ajuda quem está internado no hospital, ajuda quem está, meu Deus, no leito, acamado em casa, quem está desenganado, quem está com câncer, com leucemia, com diabetes, oh meu Deus, o mal nos ossos, a fibromialgia, o mal nos olhos, meu Deus, a cegueira, o glaucoma, a miopia, o mal nos ouvidos, na coluna, nas pernas, nos pés. Oh meu Deus, eu estou te pedindo agora, onde houver o mal que faz essa pessoa sofrer, no corpo físico ou na alma, meu Deus, talvez desanimada, depressiva. Ô meu Pai, levanta agora o teu povo, eu estou te pedindo, para a glória do Senhor, que todo mal seja quebrado, seja desfeito. Para a glória de Deus, eu exijo, sai dessas pessoas agora e vai embora toda doença, todo mal, em nome de Jesus. Pai, eu consagro ao Senhor essas águas e creio no poder da cura e da libertação, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Bebam da água com fé, que o bom Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe você de uma forma especial, em nome de Jesus. Ouça a voz das palavras do Senhor. Esta é a bênção. Essa é a mensagem de hoje para você, tá bom? Vai aparecer aquela tela que tem as contas dos bancos, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, Santander, Itaú, QR Code ou a chave Pix doacões@igd.com.br. Você pode usar uma dessas contas bancárias para realizar uma doação. Você pode com 10, 20, 40, 50, 100, 500, 1.000, 2.000, não sei quanto que você consegue, mas faz conforme a sua prosperidade e que Deus te abençoe, tá? E Deus te ajude sempre, prospere de uma forma especial, tá bom? Realizando a doação, mande para nós a sua cidade, o seu endereço, tá? Ou passe em uma das igrejas da graça que nós vamos mandar para você um livro ou retira na igreja o livro Bênção do Inverno ou o Evangelho que pregamos. Se você não pode passar, manda o endereço no 419-9168-4141 e nós enviaremos para você um presente como muito obrigado pela sua oferta, tá certo? Meus amados, olha, ajude o programa, ajude a manter aqui o programa no ar, que é uma fonte de bênção para todas as pessoas. Lembrando hoje que quarta-feira, daqui a pouquinho, 9, meio-dia, 2, 5 e 7h30 da noite, é a oração forte pela Sagrada Família, e domingão, Santa Ceia do Senhor, aqui na José Loureiro 603, 7, 9, 15 e às 18 horas. Vocês são os nossos convidados, venham todos na presença de Deus. E claro, vamos ministrar aqui também, o pastor Fernando vai ministrar a Santa Ceia aqui no Paraná na Graça para as pessoas que não conseguem, não tem como chegar à igreja, então você vai ter a Santa Ceia aqui pelo programa também, em nome do Senhor Jesus, tá certo? As redes sociais, Facebook e YouTube, agora você entra lá, compartilha, mande para os seus amigos, para os seus familiares e vamos fazer uma evangelização por todo mundo em nome de Jesus, tá certo? Eu desejo a você uma excelente quarta-feira na presença de Deus, eu vou ficando por aqui, um beijo no coração de todos e até o próximo encontro.